Seu nome significava... Tornou-se uma guerreira conhecida. Viajou pelos livros. Havia uma mulher que sabia fazer parte. Quando chegava o entardecer. Ela era ainda jovem. Enfrentou o medo da morte. Mesmo idosa, tinha força. A jovem fiandeira preparou sua... Enquanto carregava água pelas vielas do sol. Existiu uma indígena que sabia todos os mistérios das plantas que serviam. Olá! Precisam de companhia? Ótimo, porque o Narrando Mulheres está começando. O mar de todos os dias, mar montanha, boca lluviosa de la costa fría. Amo la costa, ese espejo muerto, en donde el aire gira como loco. Esa ola de fuego que arrasa corredores, círculos de sombra e cristales perfeitos. Todas as culturas têm suas histórias. Mesmo quando as línguas não se encontram, as histórias conversam. Como protetoras da comunicação, as velhas narrativas permitem a aproximação até entre estrangeiros, porque viver uma jornada ou fazer uma travessia é próprio do humano. Como as sábias índias que conhecem a língua do clima e conversam com o vento, as narrativas tradicionais também nos ensinam a ler os fatos e a conversar com eles sobre o passado, para quem sabe viver melhor o presente. O conto deste episódio nos apresenta uma narrativa histórica. Ele fala de lideranças femininas que existiram no Peru antes da chegada dos espanhóis, mulheres conhecidas por capuianas, cacicas da cultura taiã, que teriam defendido seus territórios no litoral norte do Peru até o século XVIII. Contam que elas ficaram conhecidas por capuianas porque vestiam túnicas de lã tingidas de preto, túnicas estas que tinham capuzes. Quem nos traz um pouco da história dessas mulheres que deixaram importantes marcas na cultura peruana é a narradora Rosana Areátegui. Nascida em Lima, Rosana veio estudar teatro no Brasil e há mais de 20 anos adotou a cidade do Rio de Janeiro como seu novo lar. Em seu trabalho solo, como atriz e narradora, ou como integrante do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias, Rosana desenvolve uma pesquisa que reúne a narrativa oral e as artes visuais, resgatando o imaginário de sua cultura de origem em diálogo com a cultura brasileira. Para vestir a mítica túnica das capuianas, narradas por Rosana Areátegui, convidamos a produtora de uma das melhores cachaças do país, a microempresária Maria Isabel. Nascida em Paraty de uma família que já produziu cachaça entre o século XVIII e meados do século XX, Maria Isabel resolveu resgatar a tradição familiar em 1996, fabricando artesanalmente sua própria cachaça, a Cachaça Maria Isabel. Atualmente produz as variedades prata e ouro, sendo que a primeira fica pelo menos 1 ano em tonéis de Jequitibá, enquanto a segunda em barris de carvalho por pelo menos 2 anos. Maria Isabel nos conta o segredo para produzir uma excelente cachaça. Eu só uso cana-de-açúcar colhida no meu próprio canavial, o que reduz a acidez e garante sabor muito mais apurado. Esta liderança feminina da Costa Verde do estado do Rio de Janeiro, que em seu caminho como mãe, produtora rural e empreendedora, nos ensina que o verdadeiro sucesso em um empreendimento não está exatamente no tamanho de um projeto, e sim na capacidade de manter a liberdade de se fazer escolhas. Onde o mar encontra o deserto, ou onde a areia ardente acalma sua sede. Ali nesse encontro apareceu um reino. Há muito tempo, um reino de mulheres. No litoral norte do meu país, Peru, se conta a história de um reino de mulheres, que a essas rainhas, a história oficial a chamou de Las Capuianas. Las Capuianas veneravam a deusa Mamaquilla, a lua,
E para levar o sagrado no seu corpo, as capuanas se vestiam com algodão mais fino, tingido de preto, que cobria seu pescoço até seus pés, e um capuz misterioso debaixo dos cabelos. As capuanas faziam desse deserto terra fértil e desse mar de frutos. Susi-Kunti reinou esse território lá pelos anos de 1528. Capuana sábia, curandeira, feiticeira, bruxa. Susi-Kunti, então, ela sabia dominar esse deserto. E o que fazia Susi-Kunti nas noites de lua cheia era deixar aquele manto preto, aquele vestido de noite, deixava na beira do mar e se vestia com as águas. E assim que Susi-Kunti entrava no mar, os bichos marinhos surgiam e a envolviam. A rainha Susi-Kunti aprendeu das avós capuanas que sobre segredos e amores se aprende com bicho do mar. Da tartaruga aprendeu sobre perseverança e paciência. Do cavalo marinho aprendeu sobre olhar todos os cantos. Do povo aprendeu a fazer silêncio e labirintos e atalhos para se esconder. Dos golfinhos aprendeu a luxúria do amor. E da sagrada baleia, Susi-Kunti aprendeu sobre escuta e canto. E foi numa noite que a sagrada baleia apareceu e ofereceu seu lombo. Susi-Kunti subiu nele e a sagrada baleia levou para longe e cantou. Mas cantou um canto diferente, cantou um canto rasgado. Era um canto de dor, era um canto triste, comprido. Então Susi-Kunti entendeu que chegava a guerra, que havia sangue, que chegaria a morte, chegaria do mar. Então ela voltou para preparar seu povo. Depois de alguns dias, pelo mar se soube que estava chegando um barco muito grande, um barco estranho, uma nave imensa. Os índios pescadores falaram para a rainha capuana que uns homens assim, vestidos de pelo e de metal, apareciam. E o único que conseguiam falar era ouro, 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 ouro. Susi-Kunti mandou seus pescadores dar as boas-vindas para esses forasteiros. E assim como se fazia, na beira do mar, os pescadores ofereceram alimentos e sorrisos. 3 espanhóis saíram daquela nave e
pisaram aquele reino de areia e estavam com uma cara de famintos, que, claro, quando viram aqueles frutos, devoraram, agradeceram e ofereceram como gratidão, talvez, uns cacos de vidro. E falaram que iriam voltar. Susicunti recebeu seus cacos de vidro, olhou para eles e pediu ser acompanhada por uma grande comitiva, porque ela, a rainha capuiana, entraria nesse barco. De repente, imaginem vocês, aquele barco que estava meses e meses na deriva, que não recebia uma mulher há tanto tempo, viu uma rainha de brisa e de deserto que entrava, aquela rainha vestida de noite, aquela rainha de cabelo solto, de túnica preta, que mais se insinuava do que escondia. E Susicunti entrou na nave e olhou com aquele olhar profundo e caminhou da proa até a popa, olhando tudo, séria, rainha altiva. Caminhou devagar, como deslizando. Os homens estavam tremendo e já logo comentavam: tá vendo aquele capuz? Tem um capuz no vestido. É bruxa. Tá sabendo? Tá sabendo que coleciona maridos? É aquela feiticeira que nos falaram. Psh, não olha para ela, não. Não olha para ela. É bruxa mesmo, índia selvagem. Susicunti, depois daquele passeio nessa grande nave, olhou para o capitão Francisco Pizarro profundamente e com um leve sorriso. Francisco Pizarro, velho barbudo, teve que apertar as nádegas porque aquela armadura já estava tremendo com aquela bruxa feiticeira na frente dele. Então Francisco Pizarro segurou o medo, olhou para aquela mulher altiva e falou: trouxe o verdadeiro Deus que pede ouro para seu altar. Susicunti, então, o que viu na mão desse homem barbudo eram 2 paus de madeira, onde um Deus estava, se era o Deus, estava com um ar de cansado e de triste. E ela então olhou para aquelas lanças, olhou para aquela cruz e falou com as mãos: silêncio. Não sei se alguém naquele barco improvisou a tradução. O que a história fala é que Susicunti disse: você, homem barbudo, não pode ir para meu reino. Eu, mulher, entrei na tua nave. Pizarro, então, aceitou o convite e falou que no dia seguinte pisaria o reino. E assim se fez. No dia seguinte, Susicunti preparou um banquete para os forasteiros. E os famintos espanhóis chegaram.
Eram 13. Os 13 chegaram e ficaram atordoados. Imaginem vocês, nunca tinham visto esses frutos coloridos, nunca tinham visto essas raízes. Simplesmente, esses homens barbudos nunca tinham visto tanto alimento diferente e colorido. Era milho, era batata, era pimenta, era abóbora, era tomate, de todas as formas e cores. E Suzy Kunti deu uma festa e pediu música, e pediu canto. E assim começou a bebida, a comida. E depois de um tempo, veio o brinde final, como se fazia naquele tempo. Suzy Kunti mandou trazer a bebida dos deuses, a chicha de Hora. Milho fermentado em muitas luas. E Suzy Kunti ofereceu a chicha de Hora, porque a chicha de Hora ia revelar o que cada um tinha na alma. E o brinde foi feito. E todo mundo bebeu. E nesse momento, Francisco Pizarro, o capitão, olhou para aquela rainha e falou: onde você guarda o ouro, Índia? E Suzy Kunti, sorrindo, respondeu: eu não guardo. O ouro está à mostra. Onde você esconde o ouro, Índia? Eu não escondo. O ouro está aqui. Só olhar para ele. Índia de merda. Fala, selvagem, onde está o ouro? E naquele momento se escutou: Índia de merda, não! Índia de merda, não! Um silêncio. Um outro espanhol, Pedro Alcón. Pedro Alcón começou a gritar: ela não é uma índia de merda, ela é rainha, ela é deusa! Não fale assim com a minha rainha! De repente ninguém entendia nada. O capitão Francisco Pizarro se levantou, agradeceu e pediu para todo mundo ir para o barco. Mas Pedro Alcón, que já estava enfeitiçado, gritando, berrando, subiu até a palmeira alta e começou a dizer: eu não saio daqui, aqui eu fico, eu aqui encontrei meu ouro. Suzy Kunti e as outras capuanas começaram a rir, achando que talvez era parte de um espetáculo. E um espanhol forte abraçou aquela palmeira, sacudiu, Pedro de Alcón caiu e começou a berrar, a pedir amor, a pedir colo. Então, sabe o que fizeram? Deram uma bordoada na cabeça dele e o levaram arrastando até o barco. Suzy Kunti olhou como aquele espanhol era amarrado e entendeu que talvez por isso o Deus que trazia andava triste e também amarrado. Do Francisco Pizarro se sabe que voltou depois de alguns anos com mais fome e com mais fome de ouro. De Pedro de Alcón não se sabe muito. Alguns dizem que ficou na Espanha falando coisa com coisa, tendo muitos pesadelos com uma bruxa índia. Outros dizem que conseguiu voltar e foi amante de Suzy Kunti. O que se sabe de Suzy Kunti é que ela passou o reinado para sua filha, e sua filha para outra, para outra, para outra. E assim as capuanas passaram para a história, território de mulheres, onde o mar e o vento fizeram cavernas em forma de lábios, de ventres, de vulvas. Até agora, existe uma praia que se chama Las Capuanas, que tem essas cavernas misteriosas e que dizem que em algumas noites tem mulheres que aparecem, que entram no mar para esperar o canto das baleias.
dos contos que faz a gente querer brindar os encontros que estão acontecendo aqui nessa série, no canal Narrando Mulheres. E segunda-feira que vem tem mais, hein? Tem mais 2 convidadas para a gente brindar novos contos com elas. Mas enquanto isso, vocês podem ir lá no Instagram da série para ver o ensaio fotográfico completo feito com a Maria Isabel. Até já, hein?